Então vamos lá. Bom dia a todos. Dia 4 de fevereiro. Começando mais um momento aqui com os irmãos. O mês começou rápido, né, gente? Já é dia 4. Que isso, pisquei já é dia 4 de fevereiro. Bom, estou muito feliz com o convite para conduzir esse momento aqui, que é muito importante para mim. E eu queria começar, gente, estava pensando hoje de manhã, nesse momento de volta às aulas das crianças, de forma geral, adolescentes, jovens, né? E a gente sabe, a gente que é pai, avós, né? A gente sabe a investida do mundo mesmo, a investida dessa agenda demoníaca em cima das crianças, a cultura, os livros, como que a gente tem que estar de cima. Eu queria começar fazendo essa oração por esse retorno das aulas das nossas crianças, dos nossos jovens, para que Deus possa abençoar, possa conduzir, possa trazer bons professores e nos ajudar também como os responsáveis primeiros em educar as nossas crianças, a ter compromisso com as nossas crianças, né? Na nossa salinha na vídeo também, que a gente possa ter um compromisso, um olhar mais atento. E aí eu queria pedir o Evandro para fazer essa primeira oração, se ele puder. Amém, Bruno. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, Senhor, te louvamos nesta manhã. Te exaltamos, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento aqui, de estarmos orando pelas crianças, pela volta às aulas, que o Senhor esteja dando discernimento aos pais, sabedoria aos pais, para que eles possam, Senhor, estar atentos, Pai, o que acontece nas escolas, Pai amado. Sabemos que há muitas coisas erradas, que o inimigo, ele age de forma sorrateira e que a gente precisa ter esse olhar, um olhar espiritual, porque é no espiritual, Senhor, que as coisas acontecem, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra esses dominadores deste mundo tenebroso, Pai. Então, Pai, pedimos que o Senhor guarde as crianças, proteja as crianças, Senhor, na escola, também os adolescentes, os jovens, Pai, que ainda estão vulneráveis, Pai amado, a receber coisas que não fazem parte do teu reino. Às vezes vem embrulhado em papel dourado, mas na verdade o que há dentro é podridão. Ó Senhor, que nossas crianças, que nossos adolescentes e jovens, Pai, tenham discernimento, Senhor, no Senhor, tenha discernimento e sabedoria, Pai amado, de saber agir, Pai. E nós, como pais, avós, tios, estejamos, Senhor, orando para que o Senhor guarde e protege, Senhor, os nossos filhos, Pai, os nossos netos, Pai amado, os nossos sobrinhos. Senhor, cuida, Pai, para que nada de mal venha a acontecer a eles, que essa agenda tenebrosa que sabemos que resiste, Pai, não venha, Senhor, mudar a mente e o coração, Senhor, das crianças, dos adolescentes e jovens, Pai. Nós pedimos também, Senhor, pela nosso ministério infantil, que nós estejamos ali empenhados, Senhor, em levar a tua mensagem salvadora a cada uma daquelas crianças que ali participam, Pai. E que o Senhor dê a cada um de nós o discernimento e a sabedoria, Pai, para fazermos aquilo que é do teu querer e da tua vontade. Essa é minha oração, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu acho que eu engoli a oração inicial, né? Mas que Deus nos abençoe aqui, nesse momento, nos conduza, em nome de Jesus. Seguindo, gente, essa proposta aí de crianças, de adolescentes, eu queria convidar agora o Sileizinho para orar pelos jovens, né? A gente teve a oportunidade de, como Jocum, ir no Descende, então a gente foi alguns obreiros em alguns estádios naquele evento que aconteceu agora no último sábado. Descende, para quem não sabe, é um evento de mobilização missionária, essa é a proposta. E aí eu me lembrei, porque predominantemente o público jovem, eu me lembrei a força que o jovem tem, de fato, né, para gerar esse impacto na sociedade. E aí, Silezinho, eu queria que você orasse agora pelos nossos jovens específicos da VID, para que houvesse um despertar entre eles,
para que eles pudessem, além de se programar para a vida, para se estruturar, que eles pudessem amar o Senhor ao ponto de amar almas e querer almas, querer evangelizar, querer experimentar esse ser usado pelo Espírito e testemunhar o Espírito convencendo pecadores, né? Então, ore para esse despertar e esse avivamento no nosso meio, para que os jovens queiram ganhar almas, ganhar vidas, ter essa experiência, sabe? E aí, dentro disso, ore pelo acampamento que está chegando também, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado por essa chuva. E obrigado, Senhor, pelos jovens, ó Pai, que estão sendo chamados, ó Pai. Sabemos que foram multidões que foram chamadas de jovens, mas sabemos que são poucos que vão aceitar esse sendo, esse ir, Deus, esse envio, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, especificamente sobre os nossos jovens, o GA, em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam ouvir o seu chamado, Senhor, e serem enviados não só para as nações, mas para as escolas, para dentro das suas casas, para os shoppings, para onde eles forem, Senhor, que eles possam ser Jesus, que eles possam pensar, ó Pai, o que o Senhor faria no lugar deles, ó Pai, em tudo o que eles fizerem, ó Pai. E que nesse acampamento, ó Pai, possa ter um movimento de amor, de reconciliação com o Senhor, ó Pai, de relacionamento entre eles, entre gerações, que em nome de Jesus eles possam entender, ó Pai, quem o Senhor é de verdade, Senhor. Não como doutrina ou teologia, como o pastor Alain mesmo disse ontem, não é isso, Deus. Só, é além disso, que é muito mais, Senhor, que é amor, é relação, é vida, é prazer no Senhor, ó Pai. Que eles possam ter uma metanoia mesmo, uma mudança radical de mente, Senhor, voltada para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a liderança, os equipantes, toda a turma que vai estar ligada a esse acampamento, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e graça para que ninguém se machuque, ninguém tenha retaliação. Em nome de Jesus, ó Pai, já prepara desde já a todos nós, ó Pai, que vamos estar lá, Senhor. E toda a igreja que está ligada a isso também, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Obrigado, Renanzinho. obrigado, obrigado. Agora a gente vai orar pelos mais velhos da nossa igreja. Nós temos esse movimento aí começando, né, o nosso culto, para honrar, para ter esse momento. E essa semana e a semana passada eu passei algumas noites com a minha avó no hospital e eu me lembrei como que é importante a gente ter esse momento de poder ouvir, como que a Bíblia ela é correta em nos dizer, né, sobre sabedoria, sobre o aprendizado que a gente consegue assim a partir desse momento, sentar, ter um momento de mesa, um momento de comunhão com os mais velhos, de fato é honra para nossa vida. Eu queria convidar a Alissa, se ela estiver por aí ainda, se ela puder orar pelos mais velhos da nossa igreja, para que Deus abençoe essa Eu? fase da vida. Alissa, isso Ah, mesmo. orar. Amém. Ô, Senhor, obrigada pela diversidade que tem no nosso meio. Obrigada porque o Senhor, quando nos criou, o Senhor planejou as idades, Senhor. O Senhor planejou o desenvolvimento humano de criança, adolescentes, adultos e idosos, Senhor. Obrigada porque em tudo isso, em toda fase da nossa vida, a gente pode olhar e aprender do Senhor. Aprender, Senhor, os princípios, aprender sobre o seu caráter, sua natureza, olhando para seres humanos, Senhor, que somos tão caídos da graça, mas mesmo assim o Senhor reflete quem o Senhor é através dessas fases de desenvolvimento. E oramos pelos idosos da nossa igreja, te agradecemos por eles, te agradecemos, Senhor, pelo papel intercessório que tantos deles têm, Senhor, orando constantemente. Eu lembro da minha avó, a Popó, vovó Elaine, que o Senhor usou ela e ainda usa, Senhor, por tantos anos nesse ministério de intercessão, de orar pelas pessoas, de cobrir as pessoas no mundo espiritual. Que bênção, Senhor. Obrigada por tantos outros que têm servido, que continuam, Senhor, com vigor físico, com saúde física, para servir a nossa igreja, seja na cozinha, seja
na visitação, seja no momento de celebração. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso olhar para eles e aprender tanto, Senhor, e entender que o Senhor ainda na velhice, o Senhor ainda faz a gente frutificar. Então, eu te peço que o Senhor continue dando muitos frutos para os nossos idosos, Senhor. E esses frutos vêm a partir do momento deles com o Senhor, da intimidade com o Senhor, com a tua palavra, Senhor, do amor pela sua palavra. Muito obrigada, Senhor, que a gente, como jovens, possamos olhar para eles, aprender com eles, honrá-los, servi-los, Senhor. E em tudo isso, Senhor, receber também a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Alice. Obrigado. Obrigado. Silei, esse ano eu queria que o senhor orasse agora pela nossa nação, né? A gente tem as eleições, então eu acredito que o cenário vai esquentar bastante, e aí as igrejas acabam deixando às vezes isso entrar e tomar uma proporção equivocada, né? Que a gente possa lembrar que o nosso Salvador é Jesus, e que em amor a gente possa ter opiniões diferentes, né? A gente possa ter percepções diferentes, mas que a gente permaneça como irmãos em amor, para que não entre nenhum espírito na nossa igreja que traga confusão, discórdia, nesse momento que tende a ficar as coisas bem agitadas, né? Na época ali da eleição, antes também. Então, que o senhor possa orar para que, apesar das nossas diferentes opiniões, compreensões sobre esse assunto, que a gente possa permanecer em amor. Ok. Pai querido, nós te glorificamos por mais esse dia, papai, na tua presença, juntos, mesmo que dessa forma virtual, mas estamos num só espírito, clamando ao Senhor, glorificando o teu santo nome e, pai, abrindo a seiva, papai, da videira, que é Jesus, nos deixando podar pelo Senhor sempre que necessário, como foi dito mais uma vez pelo Tiagão, que tá aqui com a gente. Mangueira que leva a pedrada porque tem fruta. É muito interessante isso. Que tenhamos essa consciência, papai. E também especialmente, como cidadãos de uma nação. A tua palavra diz, papai, que feliz a nação que tem o Senhor como Deus, ou Deus como Senhor. Queremos isso para o Brasil, ó Deus. Oramos por isso, ó Deus. Clamamos por isso, ó Deus. Sabemos que provavelmente jamais teremos o Brasil uníssono em volta do seu nome. Mas, papai, trabalhamos nessa seara, fomos chamados para isso. Ninguém, papai, especialmente, ou notadamente aqui desse grupo, David, eh, vai ficar de braços cruzados. E por isso oramos insistentemente pelo Brasil, como fizemos no mês passado. Oramos por muitos setores, muitos movimentos do Brasil, papai. Aí este ano, sim, como o Bruno disse, provavelmente o Brasil todo estará envolto, às vezes até engalfinhados em discussões políticas. E temos diferentes pensamentos até na nossa pequena igreja. Mas que, sobretudo, papai, o teu amor seja o link que nos una e não ideologias que nos separem. Isso sim aconteça, como deve acontecer, porque somos brasileiros, nascemos aqui e te agradecemos pelo Brasil. Essa nação é tão amorosa, pai, tão quente, de um povo tão receptivo, tão heterogêneo, papai. Ô, pai, guarda os nossos corações, guarda nossa pequena igreja, que não sejamos alheios a essas discussões, mas que isso seja um detalhe como cidadãos brasileiros. Que isso não nos distingua, diferencie, que não separe, mas o teu amor que venha graçar os nossos corações, nos unir com um link santo e agradável, Senhor. Que teu Espírito
nos envolva em amor, ó Deus, para que passemos esse, esse ano que se avizinha com essas discussões, com a obrigação de sermos brasileiros e votarmos. Que o Senhor guie, papai, as nossas mentes, nossos corações, para votar naqueles candidatos que observarmos, que olharmos, que façamos uma leitura dos candidatos, mas que certamente nós sabemos, papai, que as autoridades são instituídas pelo Senhor, que tenhamos essa sabedoria do Espírito, que consultemos o Espírito Santo e não consultemos os interesses, até escusos ao votarmos. Abençoa o Brasil, papai, para que ele se volte para o Senhor e que a terra seja sarada, que o povo seja sarado, que a igreja seja sarada, papai, para que toda a igreja brasileira se volte para o Senhor. O resto são detalhes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Sileidão. Bem, obrigado, Amém. obrigado. Seguindo, gente, eu gostaria agora da gente orar pelos pastores da nossa igreja, né? Também existe uma diversidade entre eles, cultural, às vezes de formação, de ideias, né? Mas que eles possam continuar a conduzir a vida com essa única voz que eles têm, que eles conseguem, né, a partir do Espírito conduzindo eles. Então, que a gente possa orar pela vida deles agora, né? Abençoando esse ano que está iniciando. Embora a gente começou a todo vapor, que a gente possa entregá-los eles mesmos ao Espírito Santo. Eu queria que o Bonde fizesse essa oração, abençoando o nosso time aí de pastores. Pode ser, Bonde? Claro, estamos aí, é um prazer. Amém. Senhor nosso Deus, nós primeiramente te bendizemos e glorificamos o teu nome, Pai. Santificamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso tudo, aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos dirige, que nos dá o discernimento, como sempre temos orado, porque o discernimento vem do Senhor, para seguir o Senhor, para seguir a tua palavra, ó Deus. Que maravilha é sabermos que temos um rumo, e esse rumo, ó Deus, é a tua palavra que nos dá. E o Senhor nos capacita dia a dia a andarmos segundo a tua vontade. E, ó Deus, então, de forma específica, pedimos a Deus sobre os pastores, sobre o pastor Alain, pastor Éder, pastor Evandro, pastor Frank, o pastor Marcelo, pastor Marcos, pastor Saulo. Senhor, tenha misericórdia de cada um deles, fortalecendo dia a dia, ó Deus, a fé, primeiramente, a fé, a firmeza no Senhor, que eles tenham, ó Deus, sempre aguçada a mente, ó Deus, para aprender do Senhor e para trazer para nós tudo aquilo que o Senhor quer. Sabemos, ó Pai, das diferenças, das dificuldades, das muitas vontades, porque cada um tem, e são tão diferentes uns dos outros, assim como nós, que somos todos humanos, ó Pai. Mas o Senhor é o diferencial na vida de cada um de nós, porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um direcionamento na vida de cada um. Então pedimos sobre a vida de cada um dos pastores, que o Senhor, ó Deus, fortaleça a, a, o corpo deles também. Temos visto, ó Deus, aí as dificuldades do pastor Alain, mas que tem permanecido firme no Senhor, apesar das dificuldades. Que testemunho temos visto, ó Deus, da vida dele. Que isso seja realmente um exemplo de fé, de coragem, de vida, de perseverança. E que todos os pastores, ó Deus, sejam fortalecidos no físico também, ó Deus. Dá a eles a força para poder caminhar, realizar aquilo que o Senhor tem para cada um deles neste mundo. E, ó Deus, que
nós que temos aprendido tanto com cada um deles, que nós possamos praticar aquilo que temos aprendido. E que a vida deles, ó Deus, seja um espelho do Senhor, refletindo o Senhor através de tudo aquilo que eles fizerem. E naquilo, ó Deus, que eles errarem, que o Senhor despeje misericórdia sobre cada um, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus de graça e de bondade. E o Senhor, ó Deus, é a única esperança deles e nossa. Então, abençoe a cada um, fortalecendo no físico, na mente e no espírito, para que dia a dia, ó Deus, caminhem firmes com o Senhor e tenham sempre a palavra do Senhor pronta para ensinar, para orientar dia a dia cada um de nós e aqueles que eles encontrarem que o Senhor colocar na vida de cada um deles. Muito obrigado pela vida deles, ó Deus. Nós os abençoamos no nome santo de Jesus, teu Filho, porque sabemos que o Senhor é Deus de bênção, Deus de graça sobre a vida de cada um deles. Muito obrigado, Pai. Te bendizemos e agradecemos e oramos no nome santo de Jesus em favor deles. Amém. 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 Irmãos, vamos para esse último momento de oração. E quando eu era adolescente, eu participava de uma igreja e a gente experimentou um avivamento dentro da igreja a partir de um ministério, né? Um ministério trouxe um despertar para a igreja, um avivamento. A gente experimentou uma coisa muito preciosa de Deus. E aí, agora eu queria orar pelos ministérios da nossa igreja, né? Para que também os líderes de ministério possam ser renovados nesse primeiro momento do ano. Às vezes as pessoas se achegam aos ministérios, querendo servir o ministério, querendo ser obreiro, que esses líderes possam, em Deus, escolher essas pessoas para ajudar, ou às vezes convidar alguém para poder ajudar o ministério, e que a nossa igreja também possa experimentar ministérios sendo bem-sucedidos no sentido de serviço, no sentido de resposta, de intencionalidade, de compromisso. E eu queria que alguém, de forma espontânea, orasse agora nesse momento. Alguém talvez está sentindo no coração de orar, agora é a hora. Senão eu posso chamar também, mas eu vou esperar alguém se manifestar aí. Amém, Bruno. Eu oro. Amém. Pelos ministérios, Laércio, da nossa igreja. Pelos líderes, Amém. pelo novo, tá bom? Senhor Jesus, enquanto o Bruno falava, minha mente foi lá na tua palavra, quando aquele momento de multidões que seguiam o Senhor, e o Senhor viu, teve compaixão, e o Senhor os alimentou, e o Senhor os mandou sentar para ouvir e aprender o que o Senhor tinha para falar. Mas tem um momento que o Senhor fala para os seus discípulos para os alimentarem, e o que tinha para alimentar. E muitos, ou todos, que estavam ali com ele, preocupou e ficou meio perdido como resolver essa questão, e porque eles olhavam para o físico, olhavam para as coisas que estavam em volta, para como resolver aquele momento, para não deixar aquelas pessoas sem um alimento. E o Senhor Jesus falou para eles: o que vocês têm? E apresentaram 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor estendeu no céu, deu graças, e houve uma multiplicação. Eu quero orar, Senhor, porque o teu Espírito Santo, teu Espírito, ele lembre isso aos líderes desses ministérios, às pessoas, ó Deus, que estão envolvidas em cada ministério, que não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas para suprir uma necessidade ou outra, achando que não tem como resolver aquilo que o Senhor está ordenando se não tiver um dinheiro
de maior volume, comida suficiente, cadeira suficiente. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu creio que para viver cada ministério, nós temos é que só confiar no Senhor. E tudo que o Senhor já nos entregou até aqui, o Senhor multiplicou já. O Senhor tem nos ensinado a ter fé e consagrar a nossa vida, tudo que temos ao Senhor. Essa semana eu comentei nessa reunião do Ministério Infantil, ó Senhor, a gente quando veio para cá só tinha mato e o povo vinha, aqueles que queriam permaneceram. E não, a gente sabe, a gente é humano, a gente pensa numa cadeira, a gente pensa num telhado, mas isso não é o fundamental, Senhor. A gente tem que sentar e ouvir a voz do Senhor, para que o teu Espírito Santo, ó Deus, mova esses ministérios, Pai. A gente tem que parar de olhar para nós, olhar para o homem, olhar para que é o que falha. O Senhor não falha. E se tivermos, Senhor, ligados no Senhor com o teu Espírito, a gente vai te ouvir e a gente continua. E a obra vai ser feita. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a gente não, como diz, né, a frase que o pastor Alan gosta, se Deus mandar sentar, não procura cadeira. Então, que a gente não fique, Senhor, preocupado com, assim, como resolver as coisas de cada um para agradar, sei lá. Tem hora que a gente fica assim, parece que para movimentar um ministério, parece que tem que agradar A, B, C e D com alguma coisa. E se não tiver o Espírito Santo, Senhor, Pai, ali nos guiando, isso não tem sentido. Aí eu sei, Pai, que se a gente, cada um no seu ministério, pegar isso, colocar diante do Senhor, dar graças, agradecer ao Senhor, seja um ministério que estiver mais difícil, mais complexo, mas te dando graça, eu sei, Pai, que o que precisar ser multiplicado, vai ser multiplicado. O Senhor vai trazer a condição para que isso continue. Eu oro assim, Senhor, porque eu desejo esse avivamento no nosso meio. Talvez não de números, talvez não de coisas, mas é o avivamento do amor mesmo, pela obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Alan. Amém. Amigos, vamos lá. Então, vamos meditar rapidinho aqui, nesses últimos minutos. Nós vamos falar um pouco sobre João, capítulo 3, verso 8, né? Eu tenho tentado construir o hábito de pelas primeiras horas da manhã, ir ali para o Monte da Jocum, né? Acho que a maioria de vocês conhece. E ali eu leio um pouco a palavra, oro, e eu estou tentando ficar em silêncio. Muito difícil, gente. Não achei que seria tão difícil ficar em silêncio assim, não. Para ouvir a voz de Deus, né? Para ouvir Ele me ajudando a processar. E nem sempre Deus fala, ainda não cheguei nesse nível, não, sabe, Shirley? Às vezes Deus compartilha alguma coisa, mas nem sempre Ele fala alguma coisa assim. E tá tudo bem, né? Acho que é assim mesmo. Aí esses dias eu estava sentado de frente para a vide, nesse momento, esses minutos de silêncio, e aí eu percebi o vento, assim, movimentando o mato e fazendo uma curva. Aí eu fiquei pensando, como que o vento, ele é desordenado, né? Ele não tem uma ordem, assim, ele é sem lógica. O vento, ele é caótico, né? E aí, pensando no vento, assim, no elemento, aí eu me lembrei e fui ler a passagem lá de João, que é Jesus conversando ali com Nicodemos, aquela conversa à noite, simbólica, né? Que todos nós, a maioria de nós conhece. E aí o texto, no capítulo 3, começa ali um diálogo com Jesus e o mestre, né? O Nicodemos. Mas eu quero trazer aqui o versículo 8, gente. Diz o seguinte: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.
E é interessante que quando a gente começou essa reunião de oração, a Alissa estava falando sobre algo que vem no coração dela de fazer, né? De fato, esse é o símbolo. Quando a gente é nascido do Espírito, é, o Espírito nos conduz. E como esse vento, que às vezes não tem resposta, às vezes a gente está na nossa vida comum, e aí, através desses momentos nossos e Deus de meditação, o Espírito de Deus fala no nosso coração sobre fazer algo, sobre iniciar algo, e aí a gente tem medo, porque às vezes o outro, para o outro, vai ser essa leitura, né, que a gente faz do vento. Essa leitura, não, mas o que, que o outro vai pensar? Que negócio desorganizado, tá indo tão bem meu projeto, mas como assim eu saí daqui para outro lugar, tá indo tão bem, eu tô até falando na reunião de oração, enfim, a gente começa a pensar sobre o que o outro vai achar, o que o outro vai entender. Mas se a gente é nascido do Espírito, a gente tem que obedecer, né? A gente precisa de obedecer. É uma reflexão que eu quero compartilhar, mas também um encorajamento, né? Para que a gente possa ter essa convicção no nosso coração. Se nós somos nascidos do Espírito, nós precisamos de obedecer, né? Porque quando a gente observa o vento, ele parece que não tem uma ordem. E às vezes a gente, na nossa vida ministerial, a gente toma decisões no nosso ministério, ou às vezes Deus está pondo no nosso coração iniciar um projeto, ou fazer parte de um ministério, ou começar um curso, uma teologia, e falar, mas nessa idade, mas nesse momento, mas essa crise, as circunstâncias vai trazendo medo para a gente. E a gente precisa de seguir essa voz do Espírito, esse direcionamento, né? E aí, eu estava no Descende, e aí aconteceu algo bem interessante, triste, né? As pessoas chegavam até o stand da Jocum para saber como é que fazia para engajar comissões e tal. De todas as pessoas que eu conversei no sábado, chegou uma mulher, ela é dentista e ela é professora universitária, né? E aí ela conversando comigo, e aí lá pelas tantas lá, ela começa a chorar e ela fala: Olha, Deus me chamou para as missões, mas eu não tenho coragem de ir. E aí eu não me aguentei também, a gente chorou junto, né? Porque é triste isso. Deus tem uma proposta para nós, subjetiva, né? Para alguns é de um jeito, para outros é outro. E às vezes a gente deixa as circunstâncias, e eu sei que é difícil, eu não julguei ela, não, gente. Eu sei que é difícil, né? Essa decisão de missões, mas para além de missões, né? Às vezes uma decisão de expandir a empresa, às vezes Deus está encorajando, né? E a gente precisa ser como esse vento que é conduzido por Deus. Mesmo que a gente ache que o vento, igual eu fiquei pensando, né, observando o vento indo lá para a vide e fazendo a curva, assim, mesmo que pareça que ele não tem uma ordem, né, mesmo que pareça que ele é caótico, ele segue a voz de Deus, ele obedece à voz de Deus. E aí eu me lembrei em Marcos, no capítulo 4, no versículo 38, até marquei aqui, que é muito interessante, lá naquela loucura lá dos discípulos lá, meu Deus, vamos morrer, vamos perder nossa vida, preocupado com a vida. Eles estavam na presença do autor da vida e estavam preocupados em perecer. Jesus, e aí? Acorda, você não tem medo assim, que a gente vai morrer, não? E aí Jesus acalma ali a galera, vai lá e a voz dele dá ordem para o vento, ele acalma o vento. Então, mesmo que a gente ache que o vento é sem ordem, é caótico, né, é desordenado, o vento ele é submisso à voz de Deus. O próprio Deus acalmou o vento ali, né? E aí ele diz o seguinte: Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse: Aquieta-se, acalme-se, e o vento se aquietou. Então, irmãos, nesses últimos minutos que eu tenho, eu queria trazer esse encorajamento para vocês, né, para nós de forma geral. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir e que a gente possa ser como esse vento, né, que obedece à voz dele. Esse vento que às vezes parece ser tão desordenado, não, mas numa altura dessa do campeonato, eu fazer isso, né? Mas se o Espírito está falando, se é a voz de Deus, né? A gente assistiu um filme recente que o missionário, a pessoa do filme sempre falava: ó, se é a voz de Deus, é o lugar mais seguro da terra. Então, mesmo que pareça desordenado, mesmo que pareça caótico, se é a voz de Deus, não tenha medo. Não tenha medo de seguir, não tenha medo de expandir, não tenha medo de avançar, não tenha medo de começar, de construir. E aí eu fiquei pensando, o que eu iria trazer hoje de manhã para a gente pensar juntos aqui. E aí, desde quando aconteceu isso no meu momento ali,
na minha meditação, sobre ser guiado por esse vento, né, que é conduzido por Deus, eu falei, não, eu vou compartilhar isso com os meus irmãos, né? E aí eu queria deixar esse encorajamento para vocês, né? Brevemente, essa palavra. Posso, Lúcia? Posso. Eu vou colocar no nosso canal lá do WhatsApp. Lá o link do filme, na verdade, tá bom? Então é isso, irmãos. O que eu tinha para compartilhar nessa manhã era isso. Era encorajar a parte desse testemunho. Nós possamos ser como esse vento, né, nas nossas decisões, guiado por Deus, né? Que a gente possa ter coragem, que a gente possa olhar para nós como esse vento e ter coragem de seguir a voz de Deus. Amém?